A alegria do rebanho de Cristo é contra aquela cultura que sepulta a Deus no tempo da bonança. Sabe que no tempo da bonança, esse Salmos 23 fala justamente disso. O Salmos 23 fala de Davi, que saiu de um período de guerra. O Salmos 23 fala de um Davi que saiu de um momento de sofrimento, revelado aqui no Salmos 22, e entra no seu melhor período. O Salmos 23 demonstra o melhor período da vida de Davi, mas demonstra também um Davi que exalta a Deus no tempo da bonança. Nessa cultura que a gente vive, é uma cultura que sepulta a Deus nos momentos agradáveis. E o nascimento do Salvador representa o nascimento do nosso pastor. O nosso pastor é aquele que nos cuida, mas em contrapartida, esse pastor tem um povo que o celebra, um povo que o adora, em espírito e em verdade. Amém? Diz assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Meus queridos, nos momentos de tristeza ou alegria, o salmista Davi nos chama a olhar para o nosso Senhor e pastor das nossas almas. E nessa semana eu tenho meditado muito sobre o nosso pastor Jesus Cristo. E como o Espírito Santo nos leva a olhar para o nosso pastor. Nós temos um pastor, diga amém. Esse pastor é Jesus Cristo. Esse pastor se fez carne, habitou no meio de nós. Esse pastor não levou por usurpação ser Deus, mas se fez servo, se fez carne, se humilhou para efetivar a salvação naquela cruz do Calvário. E é esse pastor que Davi tributa, que Davi lembra, que Davi traz à memória. Por isso nós estamos aqui para celebrar o Senhor. E lembrando que Davi celebrou o Senhor no dia de festa, no dia da sua alegria, no dia da sua conquista, no momento mais majestoso da vida dele. Davi lembra, através desses salmos, que a verdadeira alegria é saber que temos um pastor que cuida de nós, mas que é digno de ser lembrado, vivido, digno de ser exaltado em todas as circunstâncias das nossas vidas. Quando a gente fala de salmos, nós falamos dos poetas. Eles escrevem para expressar a reação a algo. Nesse Salmos 23, Davi não expressa uma reação em relação a alguma coisa negativa que aconteceu na vida dele. Não, muito pelo contrário, Davi estava muito bem. Davi estava vivendo uma fase muito boa na sua vida. Os poetas salmistas, eles usam imagens para transmitir o poema. E o salmista usou aqui a imagem do pastor. O pastor que cuida, o pastor que guarda, o pastor que usa o cajado para puxar a ovelha quando a ovelha está fugindo do aprisco. O salmista usa a figura desse pastor. Esse salmos está na categoria dos salmos de louvor. É um salmos de louvor. É um chamado ao louvor.
É um chamado ao reconhecimento dos atos e atributos do Senhor. E um grande ato e atributo do Senhor foi a encarnação. Um grande ato e atributo do nosso Senhor foi o ato dele ter se feito carne. Imagine, queridos, Deus se fazendo carne. Nós estamos aqui para celebrar. Nós estamos aqui para lembrar desse Deus que se fez carne. O C.S. Lewis diz uma coisa muito interessante. Ele diz que toda satisfação transborda espontaneamente em forma de louvor. Davi está totalmente satisfeito. Ele passa um momento de esplendor na sua vida, mas não deixa de lembrar do seu pastor, do seu amado pastor. Um salmos que não apresenta queixas. Esse salmos é uma expressão de gratidão. Esses salmos pode ser uma meditação na nossa vida, para a gente não cair na armadilha de sepultar a Deus nos momentos de festa. Nessas festas natalinas, o pastor das nossas almas, Jesus, é sepultado, e de lá não sai da sepultura na concepção dessas pessoas. Muitas pessoas entram num período de nostalgia, e ao mesmo tempo que usam a nostalgia para celebrar, mas não o pastor Jesus Cristo. Davi, ele nos ensina que em detrimento dos prazeres que ele viveu como rei, ele teria que se deleitar em Deus. Por quê? Porque Deus é o autor de tudo aquilo que ele viveu, que você vive. O nosso Senhor é o autor de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Todas as dádivas que você desfruta, todos os atos de bondade que existem, eles nascem do nosso Senhor. Esses salmos, Lutero, quando fala desses salmos, ele diz: quanto mais alto te encontras, tanto mais deves temer ao Senhor. Spurgeon diz que Davi tinha chorado recentemente as mágoas de um pastor, e agora Davi está vivendo a alegria do rebanho. Essa alegria existe, queridos. Nós estamos aqui celebrando a alegria do rebanho, a alegria do povo que não tinha pastor, a alegria de um povo que não tinha pastagem segura, não tinha um curral seguro. Esses salmos, ele fala de fato de um homem que celebra a alegria do rebanho, a alegria de um povo que é alimentado pelo Senhor, a alegria de um povo que está com o coração cheio de alegria pela tão grande obra de salvação que o Senhor fez. Um povo que está cheio de alegria pelo cuidado extremo do Senhor nas nossas vidas. No Salmos 22, Davi diz: Deus meu, por que me desamparastes? Foi o que Jesus disse. Mas no Salmos 23 ele diz: o Senhor é o meu pastor. É assim, a vida é assim. Tem momentos que nós estamos dizendo: Senhor, por que o Senhor me desamparou? Mas há momentos na vida que o Senhor nos leva a dizer: o Senhor é o meu pastor. E o nascimento de Jesus simboliza isso, traz isso. É fato na nossa vida, o Senhor é o nosso pastor. O povo vivia, o contexto do nascimento de Jesus é um contexto de sofrimento. O povo vivia um silêncio profético. 400 anos sem ouvir a voz de Deus. O sentimento de desamparo terrível. O silêncio profético em Israel. E de repente chega Jesus. E o povo pode agora cantar: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. O salmista nos ensina que nós viveremos a experiência dos dias do céu aqui na terra.
O Spurgeon fala isso de uma forma muito brilhante. Viveremos a experiência dos dias do céu, não todas elas, porque não tem como viver todas as experiências que o Senhor vai nos conceder na eternidade. Mas esses salmos, ele revela essa experiência que o Senhor nos dá aqui, de viver a alegria da tão grande obra do Senhor nas nossas vidas. Então é tempo de celebrar, é tempo de se alegrar, é tempo de se regozijar, é tempo de abrir um sorriso, porque de fato nós temos motivos para celebrar. É claro que a vida, em muitas circunstâncias, você não vai conseguir expressar esse louvor. Às vezes você está expressando um sentimento de tristeza. Faz parte da vida. Mas esses salmos nos ensinam que a alegria do Senhor, ela vem sobre nós. Assim como ela veio como salmista, na vida do salmista Davi. Bom, o verso 1 nos ensina que o Senhor é o nosso governo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é o nosso governo, é o nosso guia, o nosso alimento, a nossa proteção. No capítulo 10 de João, versículo 27, diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Por que que ninguém pode nos arrebatar das mãos do Senhor? Porque Ele é o nosso governo. O capítulo 10 de João é um capítulo que fala de Jesus como um bom pastor. O mesmo Deus que Davi descreve nos Salmos 23. Eles o seguem a Jesus. As ovelhas obedecem, o amam e confiam nele. Mas por quê? Porque ele se tornou o nosso governo, o nosso guia, o nosso alimento, a nossa proteção. Às vezes a gente está passando situações que a gente olha para o céu e diz: Senhor, eu preciso do teu colo. Senhor, me dá um colo aqui. Senhor, eu preciso das tuas mãos. Me afaga com as tuas mãos. Senhor, vem sobre mim. Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. E você não está enxergando que Deus está agindo, existe, faz parte da sua história, mas Ele está. Esses salmos nos ensinam que Deus está no comando. Por quê? Porque Ele é o governo, Ele é o reino. Ele é o reino. O versículo 2 diz: Ele é a nossa. Nós aprendemos que Ele é a nossa segurança. Diz o versículo 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. O versículo 2 nós aprendemos que Ele é a nossa segurança. Sabe que tem momentos que você perde o chão. E nos momentos que você perde o chão, ou nos momentos que você está com o chão garantido, nunca se esqueça de olhar para o seu pastor. Nunca se esqueça de olhar para o nosso pastor Jesus Cristo. Você tem um pastor. Ele é maravilhoso, Ele é glorioso. Você já parou para pensar que você tem um pastor? Ele está de olho em você. Ele está estendendo os braços fortes. Está cuidando de cada situação da sua vida, da sua história. Irmãos, nós temos um pastor. Nós não estamos desamparados. Jesus já veio. Ele já separou o seu povo e está cuidando desse povo com as próprias mãos. Por que que eu vou me espantar
com essa sociedade perdida, se a gente sabe que o fruto do pecado em Adão era a perdição? Tudo o que acontece hoje já era previsível. O homem se desviou de Deus no Éden. Mas o povo de Deus é um povo que vive, que pode passar pelas mesmas lutas de pessoas que não conhecem a Deus. As mesmas dificuldades, mas é um povo que tem a segurança. O salmista vai tratar disso, a segurança do seu Criador e Salvador. Versículo 3 diz o seguinte: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele é a nossa direção. Quando nós não tínhamos pastor, nós éramos levados para toda e qualquer direção. Antes de você nascer de novo, de você se converter ao Senhor Jesus, você não tinha direção, eu não tinha direção. Nós andávamos desgarrados, perdidos, como ovelha que não tem pastor. Agora, a partir do momento que esse Jesus se fez presente no meio de nós, ele se tornou o nosso pastor. Isso é tão grandioso que muitas pessoas se perdem nisso. Elas estão vivendo as tempestades da vida, têm a convicção da sua salvação, mas perdem a convicção de que Deus está na direção. E eu estou aqui hoje para falar que esse Jesus que nasceu, ele é o nosso Salvador. Mas ele é aquele que nos guia até o grande dia da salvação. Ele é aquele que nos guia até o grande dia da salvação. Ele é aquele que guarda o seu povo. Ele é aquele que zela pelo seu povo. Ele é aquele que cerca o seu povo. Ele é a nossa direção, irmãos. No versículo 4, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ele é a vida na morte e luz nas trevas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque ele está comigo. O Evangelho de João trata Jesus como a luz, no capítulo 8. A luz serve para isso, para nos iluminar diante das trevas. Ele é a nossa luz. A primeira epístola de João vai tratar de Deus como a nossa luz. A luz tem a função de guiar-nos diante das trevas, diante desse mundo tenebroso. Ele é vida na morte. Eu não tenho que temer a nada. Eu tenho que simplesmente reverenciar o Senhor e temer ao Senhor. E esse temer é o temer de reverência. Quando a Bíblia fala de temor a Deus, ela fala de reverência, não de medo. Eu não tenho que ter medo de Deus. Quem tem que ter medo de Deus são pessoas que não se curvaram diante dele, mas o homem de Deus, o servo de Deus, que foi chamado por Deus, que está convicto da sua salvação, ele não tem que ter medo de Deus. A relação do servo com o Senhor é uma relação de servidão, uma relação de graça, uma relação de obediência, uma relação de respeito. É uma relação onde nós olhamos para o nosso Deus e fazemos ou deixamos de fazer, não com medo da punição que Ele vai nos dar, mas fazemos ou deixamos de fazer, porque Ele é o nosso Deus. Versículo 5 diz assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O versículo 5 nos ensina que Ele é o nosso sustento.
Esse versículo 5 parece que é um versículo que fala da vingança. Aqueles que me machucaram, aqueles que me maltrataram, eles vão ver o que Deus vai fazer na minha vida. Mas não é isso que o salmista Davi quer dizer. Quando o salmista diz, tu preparas uma mesa, ele quer dizer que Deus, que o Senhor, fornecerá o sustento, como um pai que estende a mão para o filho. Ele fala isso no contexto de pessoas maliciosas. Davi fala isso no contexto de pessoas maliciosas, que invejavam a sua felicidade. E quem disse isso foi Calvino, não é eu que estou dizendo aqui não. Calvino, quando ele fala desses salmos, ele diz, olha, Davi está falando aí no contexto de pessoas maliciosas. Davi viveu com pessoas maliciosas, com pessoas que invejavam a sua felicidade. Gente, que terrível isso. Davi viveu isso. Difícil coisa é se alegrar com os que se alegram. É mais fácil você ir num velório. Tem pessoas que são viciadas em ir velório, mas detestam ir em festas de ações de graças da vitória dos seus irmãos. É muito mais fácil você ir num velório e chorar com os que choram, do que ir numa festa do seu amigo que está comemorando a vitória que ele teve. E Davi estava vivendo esse momento. Só que Davi não diz isso de uma forma vingativa. Isso aqui não é salmos de vingança. Davi fala isso no sentido de que, embora existam pessoas maliciosas, embora existam pessoas que não gostem da sua felicidade, da sua alegria, não se preocupe com isso. Deus sempre prepara uma mesa para você. Pare de ficar se preocupando com as pessoas que estão ao seu lado. O seu pastor, chamado Jesus Cristo, fique tranquilo que ele sempre vai preparar uma mesa para você. Agora, essa mesa que Jesus prepara para você, não é para você esfregar na cara do seu inimigo, não. Essa mesa que Jesus prepara para mim e para você, como servos, como filhos, porque esses salmos trata da bendita herança futura, mas esses salmos trata também do cuidado de Deus para esses que vão receber essa herança. Mas esses salmos não tratam de vingança, no sentido de que Deus faz para mostrar para o outro o que aconteceu com você, e Deus é glorificado e tudo, para vingar do outro. Não. Não é para você se sentir vingado. Não é para você se sentir, sabe, eu estou agora justificado, porque eu sofri, eu vivi com pessoas maliciosas, hoje recebi a vitória e agora pronto. Não, 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 não. Deus, nesses salmos, destaca esse ponto aqui para nos mostrar que, independente de tudo, Ele sempre prepara uma mesa para você. Sempre. Muitos vão desejar a sua ruína, vão lutar para defraudá-lo, mas o Senhor sempre está contigo. Versículo 6. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para toda a eternidade. Em sexto lugar, esses salmos nos ensinam que Ele é o nosso contentamento. O Senhor é o nosso contentamento. É o que Paulo ensina em Filipenses 4. Com pouco, com muito, sendo honrado ou desonrado, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. No sentido de que, irmãos, não importa se eu esteja com muito ou com pouco, sofrendo ou sendo honrado, Ele sempre vai estar comigo. Ele sempre. E esse versículo 6 nos ensina uma lição final, que eu queria destacar para vocês, para a gente encerrar. Ele é a nossa habitação eterna. O salmista, ao mesmo tempo que destaca o cuidado de Deus na vida dele, nessa vida, ele não está preso a esta vida. Ele não está preso a essa terra. O salmista Davi destaca que Deus cuida dele enquanto ele vive na terra. Mas ao mesmo tempo o salmista Davi não está preso. Ele não está apaixonado por esse mundo. Deixa eu te falar uma coisa.
Deus cuida de você aqui, sim. Mas não é pelo fato de Deus cuidar de você aqui, que você precisa se apaixonar por esse mundo, amar isso aqui, a ponto de não desejar as mansões celestiais que o Senhor está preparando para todos nós, pela fé fomos alcançados no Senhor. E eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Davi não vivia pelo mero ato de viver. Não tem aquela música do Zeca Pagodinho que diz: deixa a vida me levar, vida leva e? Não é? Você já escutou isso aí? Não vem dizer que não escutou não, que já. Todo mundo assim, com a cara de religioso. Quem é? Ah, eu errei, foi o compositor. Davi não vivia assim não. Davi não vivia assim não. Ele vivia na expectativa de um dia viver por toda a eternidade com o Senhor. É isso que o Davi almejava. No João capítulo 10, versículo 28 diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Essa mansão celestial que nós teremos, não é aquela mansão que o cara estava vendendo lá, uma pedrinha para você ganhar uma mansão no céu, não. Mansão celestial é o lugar da habitação de Deus. Meus irmãos, não tem maior prazer de saber que o mesmo Deus que cuida de mim e de nós, faz com que a gente não tenha amor a este mundo. A gente vive aqui em altos e baixos. Davi, em seus salmos, expressa altos e baixos. Momentos que Davi perde, momentos que Davi ganha. Momentos que ele tem a proeminência, momentos que ele tem a derrota. Mas o interessante é que, embora ele soubesse que Deus o consola, que Deus o guarda, que Deus prepara a mesa diante dos inimigos, que Deus é o seu guardador, o seu fiel, o seu escudeiro. O que mais alimentava Davi era a visão celestial. Jesus, o nosso pastor, ele veio trazer isso para nós. O povo de Israel, quando recebeu a Jesus, eles queriam receber um estadista que livrasse Israel do domínio de Roma. Mas o que Jesus disse para eles foi: olha, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. O foco do salmista é o Senhor. A vida deve elevar-se a Deus, o pastor da nossa alma. Nós temos que usar salmos como modelo de adoração, porque os salmos nunca vai nos deixar viver uma vida arregalada sem olhar para o alto, para o autor e consumador da nossa vida. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Essa é a imagem que Davi deixa nos Salmos. A visão celestial é justamente isso. Deus não deixa ninguém arrebatar a ovelha dele de sua mão. Deixa eu te dizer alguma coisa para encerrar. Você é ovelha do Senhor. Nós somos ovelhas do Senhor. Ninguém vai te arrebatar das mãos do Senhor. Ninguém te arrebata das mãos do Senhor. O Criador que se fez carne, nasceu, morreu, ressuscitou, vai voltar. Ele nos guarda nas suas mãos e dela ninguém pode tomar. A mensagem de Davi é justamente essa. A mensagem de Davi é justamente essa. O bom pastor é aquele que cuida das ovelhas. E o João descreve esse pastor como alguém que cuida tão bem, mas tão bem, que ninguém pode arrebatá-las da sua mão, porque a salvação de Jesus Cristo
A salvação de Jesus Cristo foi uma aliança unilateral. Essa aliança quem fez foi Deus. Essa aliança foi feita por Deus. Essa aliança não é bilateral, porque se ela fosse bilateral você poderia quebrá-la. Mas essa aliança foi feita por Deus. Ninguém pode nos tirar da mão do Senhor. Essa é a segurança eterna da nossa salvação em Jesus Cristo.